A codependência é um assunto muito complexo. A parte da codependência ela é de extrema importância no tratamento do dependente químico e alcoolista. Nós da Clínica Terapêutica Amigos do Resgate temos um trabalho diferenciado que é essa parte da codependência. A codependência, a família tem que entender que ela tem que ser tratada. Tem muitas famílias que acreditam que após fazer a internação é só colocar o familiar dentro da clínica e deixar com os profissionais. E não é por aí. A família tem o seu papel no tratamento da dependência química. E qual é o papel da família no tratamento da dependência química? É pegar a sua responsabilidade como pai, como mãe, como esposa, né? Como filho, de estar ajudando a recuperar, ou seja, a reciclar aquela pessoa que está em recuperação. A clínica ela vai fazer o papel de educar e vai também trazer a família para estar reeducando junto com a clínica. A clínica ela vai tirar aquela pessoa daquele risco de tirar a sua própria vida, mas o trabalho de reeducar é da família. Então a família tem que entender essa parte. Não é simplesmente, não, fechei a internação, coloquei o meu familiar lá, só vou buscar ele daqui 9 meses. A responsabilidade da família no tratamento dependente químico é primordial. É necessário que a família entenda o seu papel. Se a família não entender o seu papel, se a família não tratar, se a família não entender que tem que mudar seus comportamentos, o resultado é negativo. Não adianta somente pegar o paciente, colocar dentro da clínica e deixar. Isso não acontece. A família ela tem que entender o seguinte, ela tem que participar das reuniões, a família tem que entender aonde tem que ser mudado, ela tem que mudar seu comportamento, porque se a família não mudar seu comportamento, é a mesma coisa, pegou ali o paciente, botou na clínica, o paciente durante 9 meses ele está sendo reciclado, ele está sendo mudado, o comportamento do paciente está mudando, e a família? Está mudando em que parte? É preciso unir. É preciso unir, a família tem que entender que ela também tem parte naquele tratamento. E a parte da família é 50 e 50, 50 família, 50 paciente. Se a família não aderir ao tratamento, não existe tratamento. Vou ligar aqui para a mãe de fulano, para o pai ou a mãe ou o responsável de fulano vir para poder conversar com fulano, para fulano entender que ele precisa de tratar. Mas isso é obrigação da clínica. Ótimo, a gente vai fazer com que a pessoa entenda, mas a gente tem que passar a direção do controle para o familiar. O familiar tem que entender, tem que mudar a postura. Às vezes eu vejo muito na clínica o pai e a mãe sendo submissos ao filho. Está errado. O pai e a mãe tem que fazer postura de pai e mãe. Ele tem que impor o papel de pai e mãe. Ele tem que fazer com que o filho respeite. Muitas das vezes a gente chama a família e fala assim, não, dê uma dura no seu filho. Fale com ele a verdade, mas às vezes a família se sente refém, por muitas vezes tem medo do paciente. Às vezes ele pode ser aquela pessoa violenta, agressiva, no uso da droga. Quando a pessoa para de usar droga, ela volta a ser aquela pessoa maravilhosa. Então é isso que eu preciso das famílias. Eu preciso que você, familiar, entenda que a sua participação no tratamento é 100%. É importantíssimo. Sem a ajuda de vocês, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. É importante que você, ao visitar, não venha só soltar foguete, dar os parabéns que o paciente está na clínica, passar a mão na cabeça. É que você venha fazer o papel de pai, o papel de mãe, que é te cobrar. Na escola, vocês com certeza não cobravam, com certeza vocês cobravam dele lá, que ele tirasse a nota máxima, é cobrar também que ele tire a nota máxima na clínica, é cobrar que ele mude o seu comportamento e você também mudar o seu comportamento. Porque não adianta nada você cobrar do outro se você não muda. A mudança ela tem que ser de ambas partes. O paciente fazer a mudança e você também fazer a mudança. Então, antes da gente cobrar daquela pessoa que está internada, vamos fazer uma autoanálise da gente mesmo. A clínica oferece tratamento para a família, tem psicólogos, tem terapeuta para poder estar fazendo essa orientação. A gente está aqui para isso. Então, a gente precisa que você, familiar, entenda sobre a codependência, entenda a sua função no tratamento e entenda principalmente que sem vocês não existe tratamento. Mas eu moro longe, tudo bem? Uma escuta por telefone,
pegou o telefone, vamos supor, seu familiar manipulou, mentiu, aprontou alguma coisa, nós vamos passar essa responsabilidade para vocês. A gente vai resolver ali, mas é necessário que a família, quando ligar, meu filho, tá aprontando aí, tá errado e tal, dá uma bronca, se coloque no seu papel, o papel de pai, o papel de mãe, de ser educador. O educar é amar, você vai preparar seu filho para o mundo. Eu canso de falar isso para as famílias, tem que entender o processo, tem que entender como funciona a recuperação, tem que entender o seu papel. O papel da família é fazer presente no tratamento. O papel da família é entender que tem que se tratar. Muitas das vezes eu mando nos grupos para a família estudar sobre a codependência. Tem gente que não tem coragem de dar um clique e olhar sobre a codependência. Tem gente que a um quarteirão de distância está lá, o amor exigente, não tem coragem de ir numa reunião, não tem coragem de dispor de um final de semana, de um feriado, para poder ir lá e entender sobre a sua doença, porque acha que é só o dependente químico ou o alcoolista que está errado, né? Mas não é por aí. Você tem sua parcela de culpa. Você tem que entender que você tem que procurar ajuda também. Você adoece como codependente. Então, é abrir mão sim, é passageiro. É esse tempo que ele está internado, esses 9 meses, ele vai passar. Com muitas das coisas na vida da gente passa. Então você, familiar, tem que entender o seu papel. Você tem que abrir mão sim do final de semana, você tem que abrir mão sim de uma noite de descanso e pegar e ir lá na reunião do amor exigente, ou então assistir no próprio site da Clínica Amigos do Resgate, tem lá falando sobre a codependência, todo dia é colocado. Você tem que abrir mão sim do seu descanso. Porque se você não abrir mão do seu descanso agora, você vai ter que abrir mão do seu descanso o resto da sua vida, porque ele não vai mudar sozinho. O paciente ele não muda sozinho. A família tem que entender o seu papel no tratamento. Família e paciente andam junto, certo? A Clínica Terapêutica Amigos do Resgate, ela é uma ponte que ela vem unir paciente e família para que eles continuem, né, com esse seio familiar, caminhando junto e enfrentando os problemas. Então, veja bem, o tratamento ele dura 9 meses. Durante esses 9 meses, precisamos que a família faça presente nesse tratamento e que essa família possa constituir no resto da vida um ato de aliança com esse familiar, que ambas partes se entendem e se respeitem, ok? Então esse é meu recado para todas as famílias, que a gente possa ter bastante aproveito nesse vídeo e que a gente possa entender de fato o que é a codependência, o que é o papel da família no tratamento da dependência química e de alcoolismo, né? Que às vezes diferenciam, mas para mim é a mesma coisa. Alcoolismo e dependência química é a mesma coisa. O que importa para mim é o comportamento. Então nós temos que mudar o comportamento. Se a família mudar o comportamento, beleza. Se o paciente mudar o comportamento, beleza. Então, se todo mundo mudar o comportamento, a gente consegue chegar a um denominador comum, ou seja, um resultado positivo, certo?